Confirmando, são 10h31. A gente recebe aqui nos estúdios da Band News FM o presidente da FIENG, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, o Flávio Roscoe. Oi, presidente, deixa eu baixar minha tela para eu vê-lo melhor. Bom dia. Bom dia, Lucas, bom dia, Murilo, bom dia, Luciano, um prazer enorme estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. A gente tem, claro, muitos assuntos para conversar com o presidente da FIENG, ainda mais considerando que a gente está com um governo novo ministro da Indústria, isso obviamente, não é? Tá na pauta, tá no radar aí da FIENG para não só esse 2023, também para os próximos anos. Mas, presidente, antes de a gente começar a entrar nessa pauta mais ligada à economia em si, eu gostaria de uma palavra do senhor. É o assunto, né, do momento, esses atos que a gente registrou lá em Brasília também, fortemente repudiados. De que forma a FIENG observou o desfecho daquilo tudo, né? E também as repercussões, né, que vieram a partir daquilo lá em Brasília. A FIENG soltou uma nota, né? De repúdio em relação à violência nos atos e nas manifestações e depredação dos prédios e patrimônios públicos, né? Também no Solidariedade fizemos um gesto de solidariedade na nota também com relação aos agentes de segurança, jornalistas que foram agredidos durante o protesto. E fizemos também uma defesa ao livre direito de manifestar, de protestar, mas de maneira pacífica e ordeira, respeitando ali a Constituição, e também ensejamos que sejam apurados os fatos, né? E que aqueles que de fato estiverem envolvidos sejam aí penalizados na força da lei. Presidente, bom dia, prazer recebê-lo aqui. O Lucas já falou aí na introdução da entrevista a questão do novo governo federal e da recriação do Ministério da Indústria e Comércio. Era até, caso o presidente Bolsonaro fosse reeleito, era até uma reivindicação da indústria, o senhor era até um dos nomes cotados para assumir esse ministério. Eu pergunto ao senhor, qual a importância desse ministério, da recriação desse ministério, pensando aqui na FIENG, e a escolha do vice-presidente Geraldo Alckmin para assumir esse ministério, vista com bons olhos pela FIENG? O senhor já conversou com ele depois que ele foi empossado como ministro? Como que o senhor analisa esse momento? Bom, a recriação do ministério era um pleito nosso, né? Que à época, quando o então presidente Bolsonaro esteve aqui em Belo Horizonte, a gente fez a solicitação para ele acatou, e logo no dia seguinte o Lula também anunciou que, caso eleito, recriaria o ministério. Então a gente fica muito feliz porque ele é um ministério importante, e porque a recriação de um ministério pode parecer mais burocracia e a gente sempre defende menos Estado, né? Mas o ministério, ele é relevante porque indústria, comércio e serviços empregam mais de 90% dos brasileiros, né? E são responsáveis por pagar outros 90% de todos os tributos arrecadados, e eles não estavam sem um guichê, né? E dentro do Ministério da Economia, é um ministério já muito grande, com muitas responsabilidades, e aí deixa de ser prioridade. Então você precisa de ter um ministério para representar ali o interesse desses três setores produtivos, que são os grandes responsáveis pela geração de emprego e pela geração também de impostos no nosso país. Além disso, são os setores que mais investem em pesquisa e desenvolvimento. A indústria investe quase 65% de todo o investimento sozinha em pesquisa e desenvolvimento, que é portador de futuro. E eu não estou aí fazendo nenhuma crítica à agricultura, mas a agricultura já tem um ministério, né? Então a agricultura é um setor muito relevante, muito importante para a nossa sociedade, e já tem um ministério. A discrepância era indústria, comércio e serviços, que são muito relevantes, né? Abrangem quase todo o impacto. Não ter a escolha do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, como ministro, nos agradou. A FIENG inclusive soltou nota a esse respeito, parabenizando aí pela escolha. A gente entende que é um gestor público já muito experimentado, foi 4 vezes governador do estado de São Paulo, que é o estado mais industrializado do país. Então ele entende bem das demandas da indústria, dos anseios, e a gente vai ter uma ótima interlocução com o ministro. O discurso dele, senhor, só ainda no assunto, né, Lu, o discurso dele, o senhor achou interessante quando assumiu? Ele falou muito em reindustrialização, que é uma coisa que já é falada, cantada em prosa e versa há muito tempo, né, presidente? Mas para além desse desejo dele, algum ponto do discurso dele que o senhor achou interessante ou nem tanto assim?
do discurso de posse? O ministro tocou em vários pontos que são relevantes. A gente espera que ele, assim que assentar também, a gente tem que dar um prazo para trabalhar, sentar na cadeira, para entender dos principais desafios do Ministério. Nesse caso, que é um Ministério que está sendo recriado, então tem um desafio aí um pouco maior. Eu achei o discurso dele muito ponderado e tratando de fato dos problemas industriais. E com relação à desindustrialização, a gente já teve nos últimos anos recentes uma retomada do nosso percentual, quer dizer, ainda que pequena, mas já há um esboço de início desse processo. E se forem implementadas as políticas adequadas, o Brasil tem grandes oportunidades no momento, seja com a indústria verde, que a nossa indústria é mais sustentável que o resto do mundo. Então isso é uma oportunidade para a indústria brasileira. E o outro fator é justamente que pós-pandemia houve a necessidade de descentralizar as fontes de abastecimento, não concentrar tudo na China, que hoje tem boa parte da produção industrial mundial. Então há duas grandes oportunidades na mesa para o Brasil agarrar. O que a gente tem que fazer é melhorar o ambiente de negócio, reduzir o custo do Brasil. E o ministro Alckmin, vice-presidente da República, tocou nesse ponto, que me deixou muito satisfeito. Exatamente isso, né? Oportunidades adequadas. Mas muito foi falado sobre a falta de investimento ou não investimento caso o governo Lula ganhasse as eleições em 2023. Como é que o setor vê isso? Há esse receio realmente de que grandes investidores não investam mais aqui no país? Ou isso ficou lá atrás, agora é bola para frente, tentar resgatar ou atrair esses investidores? Como é que está essa relação? Acredito que existe de fato um clima ainda de espera para ver as principais medidas na área econômica, para ver se em alguns casos investimentos serão feitos ou não. Tem tido esse tipo de feedback. Claro que isso é individual de cada empreendedor, alguns tocam, outros param, isso é do processo, mas como houve troca no governo, há todo aquele momento de entender qual será a dinâmica do governo. Ela será pró-mercado ou contra o mercado? Se for contra o mercado, vai haver uma redução dos investimentos, com certeza. Agora, presidente, puxando um pouco aqui para o lado de Minas Gerais, também um governo reeleito, o governo Zema começando agora, mas mantendo os secretários, e tudo indica que vai manter também as políticas de investimento. Um setor que é sempre muito cobrado, até por nós aqui da imprensa e também até internacionalmente, a questão da mineração. A gente sabe da importância da mineração para o Estado, mas também sabe dos problemas, que ela trouxe, inclusive com duas grandes tragédias recentes. O que a FIENG, o senhor enquanto presidente da FIENG, espera em relação à legislação e até também regulação do setor, alguma alteração? O senhor acha que há um excesso de cobrança em cima da mineração? Tem uma opinião sua sobre o setor da mineração, para onde deve caminhar nesses próximos anos aqui em Minas Gerais? Olha, eu só vou dar um dado da importância da mineração para que a gente entenda o impacto dela na nossa vida. Se a mineração não existisse em Minas Gerais, 65% da massa salarial da renda do Estado sumiria do dia para a noite. É basicamente 2/3 de toda a riqueza que todo mundo ganha, inclusive os salários dos senhores aqui e por aí adiante, Ela é fundamental para a economia mineira. E sem a mineração também não existe nada. Esse estúdio não existiria, esse piso não existiria, a cadeira que você está sentado não existiria, a sua roupa não existiria, o seu gilete ao fazer barba não existiria, o banheiro, a água sua é um produto mineral, As pessoas querem dizer, a água é um produto mineral. Quando você extrai água, é uma atividade de mineração, Então, quase tudo que a gente utiliza é oriundo da mineração. Demonizar a mineração é demonizar a vida como nós conhecemos, E não dá para 200 milhões de pessoas viverem da silvicultura. A gente acabaria com a natureza muito rápido. A mineração propicia a maior produção de alimentos, porque sem a correção do solo você não tem produtividade. Então, mesmo o alimento que você come, que parece que é um produto da natureza, ele é necessário os produtos minerais que são ali aportados no solo para que ele produza, para que você possa ter o alimento na sua mesa. Então, demonizar a mineração é um equívoco extraordinário por parte da nossa sociedade. Houveram os acidentes, eles têm que ser corrigidos, as causas dos acidentes têm que ser corrigidas. Isso já foi feito. Nós não temos mais que ficar
Hoje, mineração a montante, Minas Gerais é o único lugar do mundo que é totalmente proibido, né? Então você não tem mais nenhuma barragem a montante sendo alimentada, como se foi banida. As barragens existentes estão sendo descomissionadas, com investimento de mais de 18 bilhões de reais nos últimos 4 anos, o maior investimento da história da mineração mundial, né? Um trabalho hercúleo em prol do setor de resolver o problema de barragens. Agora, a vida sem mineração é um equívoco. Inclusive, a mineração tem um grande trabalho percebido por poucas pessoas. O quadrilátero ferrífero é a região metropolitana mais preservada do Brasil. E 25% do território do quadrilátero ferrífero, no qual Belo Horizonte está, é preservado única e exclusivamente pelo setor mineral. Todo mundo quer morar em Nova Lima, por quê? Porque lá é preservado. Quem preserva? 70% do território de Nova Lima é da mineração, ainda hoje, né? Que preservou lá durante centenas de anos, né? Desde que nós já temos mineração na região há 200 anos. Nós temos empresas operando na região de Nova Lima há mais de 180 anos em atividade ininterrupta, e por acaso é uma das grandes detentoras de terra lá ainda hoje, uma das grandes detentoras de reservas naturais. Boa parte do abastecimento de água de Belo Horizonte, ao contrário do que se diz, é mantido único e exclusivamente por causa da mineração. Belo Horizonte é a grande capital que não tem transposição de rio para ser abastecida, a única, porque a mineração preservou boa parte das reservas que tem, inclusive o sistema da Lagoa dos Ingleses, ele é utilizado para abastecimento da grande região de Belo Horizonte, só para dar um exemplo que todo mundo conhece, mas vários outros cursos d'água são mantidos em áreas de reserva da mineração e abastecem a Belo Horizonte na época de estiagem. Então, o acidente ocorreu, foi um fato grave, já foi feito instrumentos de reparação e já foi feita uma legislação a mais rigorosa do mundo. Nós temos mineração em todos os países do mundo. Coitados são os países que não têm produtos minerais, porque tem que importar alto custo e alto custo impacto ambiental. Nós não vamos viver sem os produtos minerais. Se a gente deixar de tirar ali em Minas Gerais, nós vamos comprar eles mais caros de outros lugares. Além disso, eu vejo muita discussão, por exemplo, não deve se minerar perto dos grandes centros. Ora, quem vai perder é a população de mais baixa renda. Por quê? Areia para fazer a construção civil, mais de metade do custo da areia é transporte. Mais de metade do custo do cimento é transporte. Mais de metade do custo do cal é transporte, é distância. Nós temos estudos que o custo do Minha Casa Minha Vida, se você, igual algumas pessoas falam, tem que minerar 400 quilômetros dos grandes centros, o custo para se construir o Minha Casa Minha Vida é dobrar. O que nós estaríamos legando? As populações mais carentes, que já têm um déficit de moradia absurdo, tem um déficit ainda muito maior. Nós estamos aumentando o custo de vida. Então, não se trata de demonizar a mineração, se trata de fazer uma mineração sustentável. E aí nós já temos visto várias minerações nesse caminho, inclusive hoje não se aprova quase todas as minerações aprovadas de minério e ferro, é mineração a seco, sem barragem, sem, portanto, nenhum impacto nocivo de grande para a sociedade. A gente está falando de uma indústria que já é muito desenvolvida e que já com muitos recursos, que é essa indústria da mineração, com forte atuação, sobretudo nessa região central aqui do estado. Mas pensando nas outras regiões de Minas Gerais, tem algum setor específico que mereceria uma atenção maior por parte, pensando aqui em governo do estado ou mesmo governo federal, que o senhor gostaria de destacar aqui pra gente? Minas Gerais tem uma economia muito diversificada na sua indústria. Sim. Né? A gente tem, a indústria está batendo 30% do PIB em Minas Gerais, chegou a bater 22%, então aquele processo que eu falei de reindustrialização, ele já está bem acontecendo, inclusive aqui no estado. Isso é muito bom, muito importante, porque a indústria paga mais de 50% de todos os tributos que o estado de Minas Gerais arrecada, inclusive pessoas físicas, né? Então o setor industrial, quando ele cresce, ele traz consigo a arrecadação, traz recursos para o estado, que é bem para a população. No estado inteiro a gente tem uma indústria diversificada, então não dá para dizer esse setor precisa disso. O governador Zema já tem implementado uma política de governo de tentando melhorar o ambiente de negócio. A gente ainda tem muita dificuldade na área ambiental, são inúmeras, só normativos na área ambiental, são 870 só no processo de licenciamento. Quer dizer, tudo com muita subjetividade. Então,
Minas Gerais vem procurando reduzir o prazo de concessão de licença para vários setores, mas ainda é um prazo muito longo. Ainda é um prazo que muitas vezes afugenta investidores. Lembrando que hoje a economia é muito dinâmica. As pessoas, os produtos têm vida útil de 2, 3 anos. Como um licenciamento pode demorar 10 anos para sair do papel, né? Nós vivemos isso aqui agora no lítio, no Vale de Jequitinhonha, região mais pobre do estado. Uma empresa controlada pelo fundo BlackRock, que é o fundo que inventou o ISG, né? Que é a política de práticas sustentáveis na sua atuação. Minerando lítio, que é o mineral do futuro, que é o mineral da sustentabilidade, que vai permitir que as baterias entrem em funcionamento. Na região mais pobre do estado, demorou 10 anos para ser concedido o licenciamento ambiental de um projeto que ganhou o primeiro lugar na ONU de sustentabilidade num concurso com mais de 5.000 projetos. Quer dizer, no mundo ele fica em primeiro lugar. Aqui no Brasil, em Minas Gerais, ele demora 10 anos para ser aprovado. Tem alguma coisa errada, né? Com as nossas políticas públicas de meio ambiente. Existe, em muitos casos, algum excesso e que traz perda para a sociedade, perda para as pessoas, porque aquele emprego que deixou de ser criado é alguém que deixou de ter emprego. Aquele imposto que deixou de ser pago, porque não houve o licenciamento, é alguém que deixou de receber um serviço público com aquele recurso. E a economia que ia girar em volta daquilo também padece. Então, nós temos ainda alguns entraves, isso tem que ser discutido com a sociedade, e muita coisa é burocracia e não é de fato proteção ambiental. Proteger o meio ambiente é licenciar de acordo com o licenciamento. Não é criar dificuldade para pequenos grupos ficarem vendendo facilidades, consultorias infindáveis, relatórios infindáveis, que custam uma fortuna e custam muitas vezes 10 anos para se conseguir um processo de licenciamento que, na minha leitura, não ocorre em nenhum lugar do mundo, não deveria ocorrer aqui. Só para a gente encerrar, eu queria que o senhor destacasse assim 3 pautas de forma sintética assim, que a FIENG defende para esse 2023. Eu acredito que uma delas é essa que o senhor acabou de falar, que é a questão do desentrave aí, dessa questão ambiental, né, da redução da burocracia para licenciamento ambiental. Caso seja isso, eu queria que o senhor citasse aí 3 pautas aí da FIENG para esse 2023. No que tange a Minas Gerais, eu acredito que esse é o principal ponto, vem tentando e sendo feito esforço, e quero deixar claro aqui, sem retirar nenhum dos pré-requisitos para atendimento ao meio ambiente. É só reduzir burocracia, retirar incerteza, retirar subjetividade do normativo, da legislação, trazer objetividade para os casos. Além disso, a gente tem o desafio muito grande de formação de mão de obra, né? E aí o Senai vem fazendo um trabalho extraordinário, juntamente com o governo, que tem também o Trilhas do Futuro. O Senai está com 170 mil alunos hoje na área de formação, só que durante 2 anos a pandemia ficou sem você poder ter alunos presencialmente ali. Presencialmente, e o aluno de formação profissional, ele tem de estar, porque ele tem que operar a máquina, ele tem que aprender fisicamente, ele não consegue fazer por EAD, né? É uma formação que requer a presença física junto do equipamento, que ele vai aprender operando. Ele aprende um pouco na teoria, mas muito na prática, operando os equipamentos. Então, durante quase 2 anos, essas escolas ficaram fechadas e, com isso, gerou um gap em necessidade de mão de obra formada. Então, o governo lançou o Trilhas do Futuro, somente com o Senai tem 40 mil pessoas, 40 mil alunos do Trilhas do Futuro, e o Senai fez um esforço também muito grande e colocou 130 mil dos seus alunos. Quer dizer, todos são alunos do Senai, 170 mil, quase 1% da população de Minas Gerais em formação profissional, mas isso demora aí de 1 ano, 1 ano e meio, dependendo do curso, para o aluno sair. Então, agora, no primeiro trimestre desse ano, começa a se formar as primeiras turmas que foram liberadas, e com isso o mercado tende a ficar com mais opções no que tange a mão de obra qualificada. Esse ainda é um grande desafio que teremos para o ano de 23, mas que nós estamos fazendo todos os esforços, lembrando que o Senai tinha mais ou menos 65 mil alunos antes, então nós estamos fazendo quase o triplo, é um esforço extraordinário, mas que vai trazer resultados aí para o curto prazo. E além disso, eu acredito que
o terceiro maior desafio é demonstrar o potencial de indústria verde que nós temos. Quer dizer, a nossa indústria é uma indústria de baixo carbono, isso não é muito valorizado nem pelos mineiros, quase todo o nosso segmento industrial. Por exemplo, 100% da matriz de Minas Gerais é limpa energética, enquanto no Brasil 85%, se você for pegar só Minas Gerais, Minas Gerais é um dos grandes produtores de energia, 100% dela limpa. Nós temos uma termoelétrica só ali em Garapé da CEMIG que está desligada. Então hoje toda a energia produzida em Minas Gerais é limpa, ou seja, toda a energia consumida pelas indústrias de Minas Gerais é limpa de fonte, sem emissão de carbono, ou seja, é algo extraordinário. Além disso, nós temos o maior maciço florestal plantado do país e boa parte desse maciço florestal abastece o segmento industrial. Então, por exemplo, a indústria siderúrgica nossa, boa parte dela é feita através de carvão vegetal, enquanto no mundo inteiro é carvão mineral. E a planta, antes de fazer o carvão vegetal, fica 7 anos sequestrando CO2 da atmosfera. Então, o nosso gusa, por exemplo, ele reduz, ao produzir 1 tonelada de gusa, no processo todo, quando você faz o balanço, ele extrai 2 toneladas de CO2 da atmosfera. Ou seja, para 1 tonelada de gusa, você extrai 2 toneladas de CO2 e essa extração vem da madeira que foi plantada durante 7 anos e sequestrou. Enquanto no mundo inteiro, para se fazer 1 tonelada de gusa, você produz 2 toneladas de CO2, porque utiliza carvão mineral. Quer dizer, esses são os ativos. A indústria mineira é altamente sustentável, ela é verde, e o grande desafio de 2023, na minha leitura, é vender isso, tanto para o público interno, como também para o exterior. E vender com prêmio, porque isso hoje os produtos que têm certificação de produtos verdes têm um valor agregado maior, e isso vai reverter a uma maior produção aqui em Minas Gerais e maior geração de empregos aqui. Que é o que a gente torce, obviamente, não é? São 10h53, a gente conversou aqui na Band News FM com o presidente da FIENG, a Federação das Indústrias do Estado, Flávio Rosco. E, presidente, muito obrigado pela vinda e volte em outras oportunidades. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. São 10h53.